tarde, meus amores. Mais uma aulinha de ciências e vamos hoje continuar falando das fases da vida humana. Lembra que nós falamos desse assunto semana passada? Então, vamos agora falar detalhadamente de cada fase. Da infância, da adolescência, da fase adulta e da velhice. Então, abram aí na página 32. Vamos lá? Todo mundo abrindo? Então, vamos lá. Vamos agora ver algumas características de cada uma dessas fases. Então, como nós falamos na semana passada, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, vamos ver detalhadamente cada uma dessas fases. Após o nascimento, o bebê ele precisa de cuidados constantes. Verdade, isso a gente debateu semana passada, não é isso? O bebê ele não consegue se cuidar sozinho. Então, ele precisa do cuidado dos adultos ou de alguém mais velho que ele. Por exemplo, um irmão já na adolescência pode cuidar de um bebê. Pois não consegue se alimentar, se limpar e nem se vestir sozinho. Então, precisa de ajuda de outras pessoas, sim. À medida que cresce e se desenvolve, o bebê se torna uma criança e aprende a falar, a andar, a comer, a limpar-se, a vestir-se sozinha. Essa fase que vai do nascimento até aproximadamente 12 anos é chamada infância. Então, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente vai crescendo e aprendendo aos poucos. Então, quando a gente é bebê, a gente necessita da ajuda de outras pessoas. Então, a gente vai se desenvolvendo e essa fase vai melhorando, porque a gente já começa a pegar na colher sozinho, a direcionar a colher para a boquinha para poder comer. A gente consegue engatinhar, depois a andar. A mamãe diz assim, vai tomar banho. Eu já consigo tomar banho sozinho. Já consigo arrumar a minha cama, os meus brinquedos no local correto, não deixar a mochila por aí largada, porque eu já sei onde guarda. Então, essa fase da infância vai aproximadamente até os 12 anos de idade, que é quando a gente entra onde? Na adolescência. Isso mesmo. Então, durante esse período, que é a infância, a criança ela convive com seus familiares, amigos e vai à escola. Olha aí a imagem ao lado, um bebê sendo alimentado pela sua mamãe. Então, isso significa que ele não consegue cuidar-se sozinho, não é isso? Vamos à próxima página, página 33. Portanto, também aprende a relacionar-se com outras pessoas. Ele adquire muitos conhecimentos e manifesta suas vontades e suas opiniões. E isso, ao passo que o bebê vai crescendo, ele já vai tendo vontades próprias. Quantas vezes o bebê fica dizendo, não, mamãe, esse. Ou seja, isso significa que ele já tem vontade própria. Ele não quer esse brinquedo, ele quer aquele. Mamãe, ele não quer esse sapato, ele quer aquele. Então, ele já vai apresentando vontades próprias, tendo opiniões próprias. Nesse período, ocorre um grande desenvolvimento físico e mental no ser humano. E isso, com certeza, o corpinho vai mudando, né? Tudo vai crescendo, os bracinhos, o corpo vai criando formas, criando inteligência, aprendendo a falar as palavrinhas sozinho, a fazer perguntas, a dizer onde dói, que o bebê ele não tem ainda essa aptidão de dizer assim, mamãe dói aqui, não, ele só chora. E a mamãe fica tentando adivinhar o que está acontecendo com o bebê, mas não sabe. Mas quando vai se desenvolver, ele já diz assim, mamãe dói aqui, mamãe machuquei aqui. Então isso ele já vai tendo um desenvolvimento tanto físico quanto mental. O período que vai dos 12 até aproximadamente aos 20 anos de idade, ele é conhecido como adolescência. 20 anos, tia, isso, até os 20 anos de idade. Então, dos 12 até aproximadamente aos 20 anos de idade, a gente vive numa adolescência. Essa é uma fase de muitas mudanças no corpo e no comportamento das pessoas. Então, quando chega nos 12 anos de idade, os meninos e as meninas já não querem mais brincar com os brinquedos. As meninas já vão deixando as bonecas de lado. Os meninos já não querem brincar mais de carrinho.
Entendeu? Então muda as vontades, muda-se os comportamentos. Crianças brincando no jardim, vocês conseguem ver aí, ó. Olha a fase da infância. Todo mundo brincando. Olha aí os adolescentes, o que estão fazendo? Já estão estudando sozinhos, então eles já não querem estar com a bola, correndo atrás da bola, mas sim pensando no futuro. Já estão fazendo grupos de estudos, com uma conversa mais avançada sobre o futuro, sobre o que quer se formar, que profissão quer ter, começar a se preparar para os concursos. Então, a adolescência já vai tendo uma outra mentalidade das coisas, um outro pensamento das coisas. Não pensa somente que tudo é brincadeira. Já começa aí uma maior responsabilidade. Durante a fase adulta, que vai dos 21 anos até os 65 anos, o ser humano torna-se mais independente. Então, quando chega aos 21 anos, aí sim, chegou a fase da responsabilidade de verdade. É a busca pelo primeiro emprego. Tia, mas só consegue trabalhar aos 21 anos? Não, meus amores, tem gente que a partir dos seus 18, até dos 16 anos consegue, porque tem agora um programa chamado de Jovens Aprendiz, onde tem empresas que já dão oportunidade de trabalho a adolescentes, chamados de Jovens Aprendizes. Eles não trabalham integralmente porque tem o período de estudo, mas já começa a conhecer como é ter a responsabilidade de ganhar o próprio dinheirozinho, tá vendo? Então, essa fase adulta, que vai lá dos 21 até os 65 anos de idade, é uma fase de maior responsabilidade e independência, podendo formar sua própria família. Essa é uma fase de mais responsabilidades e de desenvolvimento profissional. É o que a Erika acabou de falar, ó, na adolescência, já pensa no que quer ser no futuro. Ah, eu quero ser isso. Já na fase adulta, tem que colocar em prática, a mão na massa, trabalhar mesmo para ganhar dinheiro. E principalmente se for constituir família, aí vai ter que sustentar a família com um trabalho, com um emprego. Durante esse período, o corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento. Então, dos 21 aos 65, começa a apresentar envelhecimento. Como assim, Érica? Os primeiros cabelos brancos, as primeiras ruguinhas, né? Principalmente as mulheres que se preocupam muito com a pele, apesar que tem homens muito vaidosos também, viu? Não é só mulheres não, tem homens muito vaidosos. Começa a se preocupar com a pele, a mãozinha já começa a não estar tão lisinha, já começa a ficar enrugadinha. E isso são sinais do envelhecimento do nosso corpo. Com o aparecimento de cabelos brancos e a elasticidade da pele, que é o que a Erika acabou de explicar agora. Vamos para a velhice, a última fase da nossa vida, a velhice. Todos nós vamos passar por todas essas fases. Por exemplo, tia Erika já passou da fase da infância e da adolescência. Agora a tia Erika está vivenciando a fase adulta. Já vocês estão na infância de vocês. A Érica já passou por essa parte. A Érica agora tá na responsabilidade. Trabalhar para sustentar a família, sustentar a filha, a casa, tá vendo? A Érica agora não pode pensar só em brincadeira, não. A Érica também não pode deixar de brincar, né, meus amores? Brinco porque eu gosto também, viu? Mas agora com responsabilidade, certo? Então a velhice, que tem início por volta dos 65 anos. Então, quando a gente completar 65 anos, a gente pode dizer, eu sou uma velhinha, porque eu tô na fase da velhice. É uma fase na qual a saúde do ser humano idoso torna-se mais frágil devido ao envelhecimento. O envelhecimento do corpo, certo? Porque tem muito senhorzinho aí que tem uma cabecinha, ó, de criança, mas o envelhecimento do corpo, aparecendo as rugas, a pelezinha vai enrugando, por terem muitas experiências de vida. As pessoas idosas podem nos ensinar muitas coisas e merecem todo o nosso cuidado e respeito, certo? Então, os idosos,
Eles merecem todo o nosso respeito. Nós temos que cuidar muito bem deles. Tá bom, meus amores? Sabe por quê? Porque eles começam a ficar como se fossem umas crianças. É verdade. Os velhinhos, eles já têm aquela fragilidade. A gente não pode deixar eles estarem na rua sozinhos, porque eles já não têm mais aquele discernimento. Um carro pode atropelar, porque eles já não têm aquela agilidade de atravessar a rua como se ele fosse um adolescente, como se ele fosse um adulto. Então, na velhice, eles também passam a ser cuidados por nós que somos mais novos. Tem que ter esse cuidado com eles, sim. E vocês conseguem ver aí duas imagens, certo? Uma imagem que é onde tem adultos e crianças conversando no café da manhã. E na outra imagem, um casal de idosos correndo no parque. Ó, que legal, o exercício físico. Né? Os idosos, eles podem fazer um exercício físico, sim, é até muito bom para a saúde deles, certo, meus amores? Aqui nós temos um Ficou Curioso, que vocês podem dar uma lidazinha para o maior entendimento de vocês, certo? Temos aqui, vamos à página 34. Olha o que diz a página 34. No Brasil, é considerada idosa toda pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Então, aqui no nosso país, aquelas pessoas que tiverem idades iguais ou maiores que 60 anos já são idosos. E olha, os idosos têm muitos direitos, viu? Muitos direitos. A partir dos 60 anos, muitos direitos são adquiridos pelos idosos. Existe, inclusive, uma legislação específica para garantir os direitos dos idosos brasileiros. É a Lei número 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Leia um pequeno trecho dessa lei. O trecho dessa lei diz o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Isso mesmo. Olha um desafio. O desafio diz o seguinte: Mariana tem 26 anos de idade e é professora. Em que fase da vida de um ser humano Mariana se encontra? A Mariana tem 26 anos. Agora é com vocês. Esse desafio é para vocês. Qual é a fase da vida que Mariana se encontra? Ela tem 26 anos e ela é uma professora. Vamos lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tempo acabou. Qual é a fase dela? Isso mesmo, escutei daqui. É a fase adulta. Passou dos 20 anos, né? Passando dos 20 anos já passa a ser adulto, ter responsabilidade. Muito bem. Passando por transformações. Isso mesmo, continuando aí na página 34. Ao longo da vida, nosso corpo sofre muitas mudanças. Algumas mais visíveis, outras nem tanto. O crescimento de nosso corpo, por exemplo, é algo notável. É evidente. Vamos ver o tamanho de um bebê e o tamanho de tia Érica. São iguais? Não. O corpo de tia Érica mudou muito. Mas tia Érica já foi um bebê? Claro que tia Érica já foi um bebê. Mas eu cresci e junto com o meu crescimento, o meu corpo mudou. A minha voz mudou. Tudo em mim mudou. Então, é bem diferente de um bebê. Já o surgimento e a troca dos dentes são mudanças fáceis de ser observadas. Toda criança perde os dentinhos de leite, e passam a ter os dentes permanentes. Será que tia Érica ainda tem dentinho de leite? Tia Érica já perdeu todos os dentinhos de leite e agora a tia Érica tem todos os dentinhos dela permanente. Mudanças na adolescência. O período de transição entre a infância e a adolescência, chamado de puberdade. Isso mesmo. Quando você sai da infância e passa para a adolescência, é a puberdade. É uma fase na qual ocorrem mudanças em nosso corpo como? Que mudanças são essas? O crescimento em altura,
mais acelerado. A gente começa a crescer. Demais. Mudança na voz. Será que a voz de tia Érica é igual a voz de quando ela era pequenininha? Não, a voz de tia Érica mudou. Então a nossa voz vai mudando degradativamente. Amadurecimento dos órgãos reprodutores. Isso, por exemplo, as meninas. As meninas têm os órgãos, e os órgãos das meninas, eu vou dizer que o órgão das meninas criança é igual ao órgão de tia Érica, que é um adulto? Não, o órgão de tia Érica, todos os órgãos que são os internos que ficam aqui dentro, estão órgãos maduros, maiores, desenvolvidos. Não é igual a um organismo de uma menina como vocês. Entendeu? Bem assim são os órgãos dos meninos. Será que o órgão de vocês, meninos, é igual aos órgãos do papai? Não, os órgãos do papai já estão grandes, o órgão dos papais já está amadurecido, órgãos de adulto. Então, ao passo que vocês vão crescendo, os órgãos vão também crescendo, vão amadurecendo, certo? Surgimento de uma quantidade maior de pelos no corpo. Começa a aparecer os pelos nas axilas, né? Quando são meninas, a mamãe vai logo para depilar, né? Quando são meninos, até se acha, né? Já tenho pelos na minha axila, já tenho pelos na minha barba, já tô ficando homem, né? Então, o aumento de pelos vai crescendo, tanto no corpo das meninas como no corpo dos meninos. Além das mudanças físicas, nessa fase é comum ocorrerem mudanças de comportamento, muitas vezes influenciada pelo corpo em transformação. Então, nosso comportamento também varia de acordo com a mudança do nosso corpo. Por exemplo, a gente começa a usar mais roupas, como por exemplo as meninas. As meninas começam a usar o sutiã, né? Os meninos já começam a usar umas roupinhas mais folgadas. Quem gosta tem também usa roupas apertadas, mas quer usar roupas mais de homem, né? Não quer mais aquelas roupinhas de criancinha. Então, é o comportamento que faz com que a gente mude também os nossos gostos. Eu gosto tanto de andar de lacinho. Aí, quando eu chego na adolescência, eu esqueço meu lacinho. Não quero mais lacinho. Não sou mais menininha, eu sou agora uma adolescente. Sou uma mocinha, não quero mais meu lacinho. Eu mesma adoro laço. Não uso, né? Porque tia não ia ficar bem adulta de laço, né? Mas eu acho lindo. Então é isso, meus amores. Todas as mudanças na fase da vida humana, certo? Então temos aí, exercícios que tia vai passar as páginas. Vai as páginas aí na agendinha do vídeo pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijão. Te amo, vou passar mais essa tarde com vocês, mesmo que à distância, mesmo que de forma virtual, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto e até a próxima aula.